Esta é a disciplina Modelos de Simulação do Sistema Solo-Planta-Atmosfera, que é ministrada no curso de pós-graduação em Agronomia, Ciência do Solo e Agronomia Produção Vegetal da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal. Eu sou o professor Rogério Teixeira de Faria. Nessa aula, vamos abordar por que se utilizar modelos de simulação, para que servem os modelos de simulação, o que são os modelos de simulação e como utilizar modelos de simulação. Então, por que utilizar modelos de simulação? Porque a atividade agrícola é muito complexa. A agricultura depende de diversos fatores, tais como o solo, as suas características físicas, químicas, o seu relevo e também o seu preparo, o seu manejo do solo. Depende das condições climáticas da região em que se faz a exploração agrícola. Depende de quanto chove, da sua temperatura, da radiação solar, da umidade relativa, do vento e da variabilidade climática durante a estação e entre anos agrícolas. Depende também das condições de fitossanidade em que a cultura é conduzida. Depende das pragas e doenças que decrescem a produtividade. Depende do manejo da cultura, ou seja, da cultivar que é adotada da população de plantas, irrigação, época de semeadura, se tem plantas invasoras ou não, se é feito plantio direto, se faz alguma aplicação orgânica. E, por último, depende do nível socioeconômico do agricultor. Então, se o agricultor tem um bom nível tecnológico, se ele tem capital para investir, se ele tem um bom conhecimento de mercado para escolher os produtos os cultivos a serem explorados e escolher mercados para vender os seus produtos. Então, todos esses fatores, eles resultam numa determinada produtividade da cultura. Essa produtividade tem que dar ao agricultor uma renda líquida suficiente para que ele pague os seus custos e remunere a sua atividade e permaneça no negócio. Outra condição que afeta esses fatores de produção é o ambiente. Essa atividade ela tem que causar pouco impacto ambiental para que, junto com a renda líquida, resultem em sustentabilidade da atividade, para que o agricultor permaneça explorando a sua propriedade ao longo dos anos. Então, essa atividade é muito complexa. E, enfim, a sustentabilidade dos sistemas agrícolas carece de explorações rentáveis e pouco impactantes ao meio ambiente. Então, os técnicos têm que indicar aos agricultores opções de uso da terra e manejo apropriados que devem ser utilizados para que se otimize o uso dos recursos disponíveis. Então, os técnicos vão fazer as indicações aos agricultores. E para isso, eles têm que entender esse complexo sistema agrícola, que também é muito dinâmico, muda de um ano para outro, que depende de todos esses fatores e condicionam a produtividade e afeta o ambiente.
E como é feita a pesquisa agropecuária tradicional para atender essas demandas num sistema tão complexo? Nós temos a pesquisa tradicional, que é concebida de pesquisa básica aplicada da extensão rural e dos usuários da tecnologia, que são os agricultores. Então, em várias partes do mundo se adotam os sistemas de pesquisas tradicionais. Esse aqui é um adotado no Brasil, que é um modelo copiado dos Estados Unidos e da França, principalmente, né, de Portugal, em que você tem as universidades que fazem a pesquisa básica e um pouco de pesquisa aplicada. Então, o objetivo dessas universidades é produzir conhecimentos através de estudos acadêmicos. Esses conhecimentos são passados para os institutos de pesquisa do tipo Embrapa e instituições estaduais de pesquisa, que desenvolvem também conhecimento, né? Adapta os conhecimentos básicos para fazer uma pesquisa aplicada em determinadas regiões. Por exemplo, a agricultura no Cerrado tem uma série de técnicas utilizadas, né, que são oriundas de pesquisa básica e que são aplicadas na região do Cerrado. Da mesma forma, no semiárido tem outros problemas e essas pesquisas vão ser aplicadas na região do semiárido ou no sul do Brasil, né? Então, essa pesquisa ela é aplicada lá nos institutos regionais de pesquisa. A Embrapa tem vários centros de pesquisa regionais que aplicam essas tecnologias e adaptam essas tecnologias para essas regiões da mesma forma que os institutos de pesquisa. Nessas regiões, os pesquisadores estão em contato com técnicos da extensão rural que adaptam essas tecnologias aplicadas a cada sistema de produção dos agricultores. Os agricultores vão utilizar esse pacote tecnológico passado a eles, por exemplo, uma série de técnicas de cultivo para determinada exploração, por exemplo, cultivo de milho ou sistemas irrigados no semiárido, né? E os agricultores vão validar essas tecnologias e vão continuar demandando conhecimentos das universidades, dos institutos e da extensão rural, ou seja, dos geradores de pesquisa. Então, essa é a pesquisa tradicional que está em curso, está atuante no Brasil atualmente. Existem várias dificuldades da pesquisa tradicional, apesar de terem sido obtidos grandes avanços no conhecimento. São as seguintes as restrições da pesquisa tradicional. A primeira delas é a falta de recursos para pesquisa. Isso porque os experimentos de campo são caros e os custos são proibitivos, porque em geral os experimentos de campo são conduzidos durante o ciclo da cultura. Uma cultura anual, o ciclo varia de 90 a 120, 150 dias. Nesses experimentos se faz muitas medidas durante o ciclo e esses experimentos devem ser conduzidos durante vários anos para representar as condições climáticas ao longo dos anos. Porém, a economia globalizada requer respostas rápidas e o tempo
é limitante. Para representar uma condição climática numa determinada região, precisa de experimentos conduzidos por cerca de 5 a muitas vezes 10 anos. E o agricultor ou o usuário da pesquisa não pode esperar esse tempo, e nem as instituições de pesquisa têm recursos para custear experimentos durante tanto tempo. Então você precisa de respostas simples para questões complexas. Por exemplo, vou plantar amendoim durante a safra da seca. Eu preciso de uma resposta simples. Qual que é a época? Se é fevereiro, se é março. Qual que é a variedade? Se é a variedade A ou B. Se eu irrigo ou não irrigo. E para responder essas questões é uma complexidade muito grande. Existe uma grande interação entre fatores. Tem múltiplos fatores envolvidos que devem ser considerados. Tem anos que a variedade A tem um desempenho melhor na época de fevereiro. No outro ano, se semeada em março, essa variedade tem melhor desempenho. Se for adubado, ela já não é a melhor variedade. Se for irrigada, tem uma outra variedade para ser recomendada. Então, essa pesquisa tradicional deveria abordar essas questões e fazer uma recomendação para um determinado local, considerando uma série de anos representativos daquela região. E muitas vezes esse experimento precisa ser repetido em vários locais representativos da região e em várias regiões de um determinado estado. Como isso não é possível, atender toda essa exigência de sistema complexo como o sistema agrícola, se faz a pesquisa, mas se tem uma dificuldade de aplicar os conhecimentos obtidos e a sua generalização. Por exemplo, vamos fazer aqui na faculdade, com um dos nossos orientados, uma pesquisa de irrigação sobre a cultura de amendoim durante a safra da seca, que é uma cultura nova que não tem, ou que tem pouco conhecimento até o momento. Então, fazemos os experimentos, o agricultor está ávido pelo resultado, e nós vamos fazer o experimento primeiro aqui em Jaboticabal. Nesse caso, nós temos especificidade dos resultados. Estamos fazendo esse experimento para esse local. Então, para Jaboticabal, estamos fazendo esse experimento para 1 ano, no máximo 2 anos. E, consequentemente, a gente não aborda, não considera toda a variabilidade climática dessa região ao longo dos anos. E, consequentemente, o resultado é específico para esse local, que é Jaboticabal, e 1 ou 2 anos passados, que podem ser os anos representativos da condição climática do local, ou muitas vezes são anos atípicos. Então, os resultados valem só para aqueles anos. Para contornar esse problema, esse experimento deve ser repetido por vários anos, mas o custo disso é proibitivo. Os agricultores não podem esperar 5, 10 anos de experimentação e as instituições não têm recursos suficientes. Outra coisa é a falta de interação dos fatores do sistema de produção. Por exemplo, esse ano eu semeio a cultura numa época. E se eu semear a cultura um mês depois ou um mês anterior?
E se eu utilizar a irrigação? E se eu aplicar mais ou menos fertilizantes? Então, precisaria incluir no experimento vários fatores e cada vez ele vai ficando mais caro. Esses vários fatores de produção, fertilidade, irrigação, época de semeadura, eles interagem e em cada ano pode ter respostas diferentes. Então gera toda essa complexidade e que impede que uma pesquisa em 1 ou 2 anos não se tenha resultados definitivos. E qual que é a consequência disso, né? É o que ocorre com os pesquisadores que trabalham na pesquisa tradicional. Esses pesquisadores precisam recomendar as técnicas de cultivo para os agricultores. Então, nesse caso, eles recomendam empiricamente. Né? A recomendação da pesquisa é empiricamente, com resultados pouco eficientes ou com eficiência a desejar. Os pesquisadores eles fazem os experimentos, mas os experimentos não geram todo o conhecimento necessário para chegar a um resultado que represente todo o universo de possibilidades para aquele local e período de tempo. Então, o agricultor, ou pesquisador, vai utilizar esses dados de experimento e, junto com a sua experiência, né, vai fazer uma recomendação subjetiva. Ele faz a recomendação para uma região, como por exemplo Jaboticabal. Se ele tiver que recomendar para outro estado, ele não fez experimento lá, ele vai ter que usar a sua experiência obtida nesses experimentos num determinado local para fazer essa recomendação subjetiva. Ele precisaria ter recursos e tempo para fazer uma recomendação em outra região para que fosse válida. Como isso não ocorre, os agricultores vão adotar essa recomendação subjetiva e, juntamente com a sua experiência, ele vai aplicar esse pacote tecnológico. Mas o agricultor ele tem aversão ao risco. Ele não gasta o seu dinheiro se ele não tem certeza. Então, o resultado disso, que essa incerteza, impede do agricultor adotar técnicas para minimizar os prejuízos nos anos ruins e obter a melhor técnica disponível nos anos bons. Então, de todo esse contexto, falta um grande número de experimentos que necessitam ser conduzidos para fazer todas essas respostas e em pouco tempo, o que a pesquisa tradicional não tem recursos para fazer, ou o que esse método de pesquisa é muito caro e é impossível de conhecer, né, todas as condicionantes desse sistema de produção. Para uma geração eficiente de conhecimentos no sistema complexo como a agricultura, há necessidade de organizar os dados existentes, né, em um tal sistema que possibilite gerar os conhecimentos necessários. Nós precisamos entender as interações genéticas, fisiológicas e ambientais, ou seja, qual que é uma determinada variedade que responde adequadamente em um determinado ambiente, ou seja, como que uma determinada variedade A apresenta uma condição fisiológica de resistência à seca no ambiente de deficiência hídrica, ou uma variedade B
que apresentam crescimento elevado em um ambiente de agricultura irrigada. Além dessas interações, nós precisamos ter interações entre as disciplinas, por exemplo, disciplinas da genética, fertilidade do solo, a engenharia agrícola, e utilizar todo esse conhecimento para estimar ou mensurar a produtividade ao longo das condições diferenciadas entre locais, né, e anos para mensurar os riscos. Mensurar os riscos, por exemplo, da agricultura não irrigada. Se eu utilizar irrigação, vai diminuir esse risco. Então, essa técnica de irrigação apresenta um custo. A mitigação desse risco compensa a aplicação da irrigação, né? Compensa os gastos com os sistemas de irrigação e operação da irrigação. Então, nós precisamos de métodos que abordem essa complexidade e tragam essas respostas em curto tempo, né? Considerando toda a complexidade do sistema. E quais sistemas são esses? São sistemas que possibilitam fazer aplicações em campo de modo a assistir às necessidades sobre a adoção de práticas agrícolas, antes e durante o ciclo do cultivo. Então, o agricultor precisa tomar determinada decisão antes do cultivo. Por exemplo, nessa região eu preciso irrigar, né? Eu vou irrigar ou não? Vou ter que fazer uma série de experimentos, né, para responder essa questão. Ou, com essas novas ferramentas, a um custo barato, eu possa responder essas questões. Adoto ou não adoto irrigação? E se for adotar irrigação, quando e quanto eu devo irrigar? Imagine fazer um experimento que se adota ou não irrigação. Faço experimento com cultura irrigada, cultura não irrigada. Repito ao longo dos anos. E depois que decido que irrigação traz benefício, eu vou otimizar essa irrigação. Quando que eu irrigo? E quanto que eu irrigo? Eu tenho que aumentar a eficiência de uso de água, diminuir os custos da irrigação. Então, vou ter que otimizar essa irrigação, fazer uma série de experimentos. Então, precisa de ter esse método, precisa responder essas questões para fazer uma estimativa de qual que é o maior retorno econômico e o mínimo impacto ambiental. Então, qual seria esse método de pesquisa que possibilita considerar a complexidade do sistema irrigado? Nos últimos anos, surgiram várias ferramentas que possibilitam lidar com grande eficiência nessa condição de complexidade de sistema. Então, os vários novos estudos têm considerado essa interação entre os fatores. Esses novos estudos se fazem muitas medidas ao mesmo tempo, por sistemas automatizados, né, que são sistemas de aquisição e processamento de dados. Hoje, nós temos estações meteorológicas distribuídas em grande quantidade de locais. Nós temos métodos que conseguem medir as condições meteorológicas usando satélites. Nós temos medidas de fotossíntese, medidas de umidade do solo muito boas, medidas do crescimento foliar, essas
emissão espectral do tipo NDVI, que são medidas de muita utilidade para estimar o crescimento de culturas, né, a produtividade de culturas em nível local e regional. Dentre essas técnicas, tem os modelos de simulação do crescimento de culturas, que é assunto do nosso curso, que é uma dessas técnicas que apresenta grande vantagem para responder essas questões de geração de conhecimento na agricultura. E o sistema de informação geográfica, que possibilita a espacialização dessa informação a nível regional. Esse conjunto de ferramentas geram sistemas. Então, tem os sistemas inteligentes, né, que hoje está crescendo muito a adoção desses sistemas inteligentes, que eles englobam todas essas ferramentas, inclusive os modelos de simulação. E pode-se fazer sistemas de informação de suporte à tomada de decisão, em que, ao contrário dos sistemas inteligentes, que são autônomos, esse sistema de suporte à tomada de decisão, o agricultor vai utilizar uma plataforma computacional, um programa computacional, para tomar as decisões táticas ou estratégicas. Decisões estratégicas seria decisões de longo prazo. Seria se eu planto soja ou se eu planto milho. Se eu planto soja no verão e se eu planto milho no inverno ou trigo no inverno. São decisões de longo prazo. E posso tomar decisões táticas ao longo do ciclo da cultura. Se eu irrigo, se eu pulverizo, se eu abandono a cultura e assim por diante. Então, são sistemas disponíveis a uma longa data que já está sendo validados e auxiliam nessa geração de conhecimentos. Então, a utilização desses modelos de simulação, às vezes acoplado nesses sistemas de suporte à tomada de decisão, auxilia o agricultor a tomar decisão sobre o melhor sistema de cultivo. Além de auxiliar o agricultor a tomar decisões táticas e estratégicas, os modelos de simulação têm outras finalidades, têm outras aplicações. Dentre elas, eles servem para interpretar dados experimentais. Muitas vezes, a gente conduz um experimento, nós precisamos interpretar dados experimentais. Por que se produziu mais nesse ano e se produziu menos num determinado ano? O modelo de simulação pode processar esses dados e ajudar o pesquisador a entender essa relação entre causa e efeito, ou a umidade do solo que se mediu no experimento, mas não se mediu o crescimento da cultura durante o ciclo. O modelo pode estimar o crescimento da cultura e mostrar uma estreita relação entre as medidas de umidade do solo experimentalmente e a resposta do crescimento da cultura, e com isso explicar a produtividade final que foi medida no experimento. Então tem, às vezes, processos fisiológicos como a fotossíntese, em que é possível medir a entrada de CO2, água e radiação, e os modelos explicarem a produtividade final de uma determinada parte da planta ou da planta inteira. Outra aplicação do modelo
é facilitar a colaboração interdisciplinar. Então, podemos utilizar o modelo para simular, né, para modelar, né, descrever o crescimento de uma cultura em função da água, de nutrientes, de pragas. Então, nós podemos colocar um fitopatologista, um profissional de fertilidade do solo e outro de fisiologia ou de irrigação, juntos para colaborar no entendimento desses processos e construir um modelo. Então, essa é uma colaboração interdisciplinar que é muito produtiva na geração de conhecimento. Usar o enfoque sistêmico para a solução dos problemas, esse a gente está falando aqui, que o agricultor se beneficia da solução, da predição, né, da produtividade, para ele decidir qual técnica adotar. E fornecer ferramentas dinâmicas e quantitativas para entender a complexidade dos sistemas de cultivo. Então, os modelos de simulação, além de um caráter preditivo, né, que ajuda o suporte à tomada de decisão, ele ajuda a entender os processos, né, envolvidos no sistema de produção agrícola. Passando agora para a parte conceitual, vamos ver o que é um modelo de simulação. Segundo a Wikipedia, um modelo é um padrão ou uma norma, é um plano ou um projeto, é uma representação, especialmente em miniatura. Por exemplo, um mapa é uma representação da área do município, do estado, é uma miniatura do município, do estado. É uma descrição ou concepção para mostrar o objeto principal, ou como esse objeto funciona, é um sistema ou um conceito. Então, essa é a definição que está na Wikipedia. E o que é um modelo matemático? O modelo matemático é a representação ou interpretação simplificada da realidade através de equações ou fórmulas matemáticas. Por exemplo, velocidade é espaço dividido por tempo. É a representação da velocidade de um corpo que percorre um determinado espaço em um determinado tempo. Então, isso é um modelo matemático descrito por uma fórmula. E como é um modelo? Então, tem essa definição aqui. Todos os modelos são errados, alguns são úteis. Eles são errados porque eles são simplificações. E os modelos são imperfeitos e requerem testes e avaliações cuidadosas antes de serem aplicados. Um exemplo de modelos que a gente vai utilizar nesse curso são os modelos de simulação do sistema solo, planta, atmosfera. Então, temos três partes desse sistema: o solo, onde a planta se desenvolve e que se armazena água através dos poros do solo. Tem a planta e tem a atmosfera. A atmosfera fornece a precipitação
que atinge o solo. Parte dessa precipitação escorre, outra parte pode ficar retida na folhagem, outra parte na superfície do solo. E o restante infiltra e redistribui nas camadas do solo. O excesso de água percola e a água armazenada no solo é absorvida pelas raízes da planta e depois perdidas pela transpiração para a atmosfera. A outra parte da água que está na superfície do solo, ela evapora e junto com a transpiração se transforma em evapotranspiração. Então, o modelo ele pode ser repartido nos diversos componentes. Então, esse é um enfoque sistêmico. Então, se a gente souber como se comporta cada um desses componentes do modelo, a gente vai conhecer o comportamento do sistema. Se soubermos o comportamento do sistema como um todo, é possível fazer modificações, interferir em cada componente e melhorar o manejo desse sistema. Após definir o conceito de modelos, é importante fazer algumas considerações. Nenhum modelo pode levar em conta todas as complexidades existentes nos sistemas biológicos. O modelo é uma simplificação dos sistemas biológicos. O sistema biológico tem muitos componentes e um modelo não pode nunca incluir todos os componentes e toda essa complexidade que tem nos sistemas biológicos. O modelo é uma ferramenta para melhorar o pensamento crítico, mas não é um substituto para esse pensamento crítico. Então, o modelo ele vai fazer os cálculos, mas sempre o especialista, o usuário do modelo, tem que perguntar se esse modelo está gerando uma estimativa que é coerente com o pensamento crítico. O usuário do modelo não pode deixar o modelo pensar por ele. Modelos podem ajudar a formular hipóteses e melhorar a eficiência de experimentos no campo, mas não elimina a necessidade dos mesmos. Sempre a gente vai precisar de experimentos. São os experimentos de campo que abalizam os modelos. Tudo isso por causa dessa primeira afirmação, que o modelo é uma simplificação de sistemas complexos. Como é uma simplificação, ele pode falhar no sentido de não ser absoluto no pensamento crítico e precisa de um experimento, muitas vezes, para avalizar os seus resultados. Os modelos são construídos com base nos experimentos de campo. E um bom modelo ele é resultado de uma boa experimentação. Ele é resultado de conhecimentos obtidos em experimentos de campo que possibilitaram entender a complexidade do sistema que está sendo simulado. Então, é muito importante incorporar os modelos de crescimento de cultivos
na pesquisa tradicional, para fazer essa pesquisa avançar e utilizar os modelos para expandir os resultados de pesquisa em termos geográficos, em locais e anos. Então, aqui um exemplo de uma pesquisa tradicional, a gente tem uma questão ou um problema. Por exemplo, o déficit hídrico diminui a produção de determinada cultura em um determinado local. Então, a gente tem esse problema, nós vamos gerar uma hipótese, vamos formular uma hipótese. E a nossa hipótese é que a irrigação mantém a produção ou aumenta a produção ou a produtividade desse cultivo. Nós vamos conduzir um experimento de campo, vamos formular esse experimento, vamos definir o tratamento 1 ou 2, irrigado ou sem irrigar, né? E vamos conduzir esse experimento no campo em 1 ano, 2 anos, ou 3 anos, ou em 2 ou 3 locais. E vamos obter os resultados, fazer análise, e depois fazer as conclusões, as decisões e recomendações dessa pesquisa. Para abreviar esse tempo de obter os resultados conclusivos, nós vamos incorporar modelos de crescimento de cultivo nesse sistema de pesquisa. Então, vamos fazer um experimento em computador e vamos considerar nesse experimento a mesma questão ou problema. Nós vamos desenvolver um modelo que leve em conta a questão da deficiência hídrica, a relação solo, planta, atmosfera. Então, vai ser um modelo que tem esses atributos. Vamos levar em conta que como que a irrigação pode afetar a produtividade agrícola. Então, esse modelo vai ter equações, né? Vai ter na sua estrutura essas relações hídricas de uma determinada cultura. Então, esse modelo leva em consideração a resposta da cultura em função da deficiência hídrica. Então, nós vamos fazer um experimento no computador e vamos fazer uma simulação, levando em conta as condições ambientais desse experimento, o clima, o solo, a retenção de água no solo, né? Enquanto que choveu, a época que foi semeado e considerando os tratamentos da mesma forma que foi feito o experimento de campo, tratamento irrigado ou não irrigado. E vamos rodar esse experimento com as equações que constroem esse modelo, né? Ele vai gerar os resultados da mesma forma que o experimento de campo e vai possibilitar fazer as conclusões e recomendações. Se esse modelo for um modelo adequado, ele vai fazer as simulações da mesma forma que o experimento. Ou seja, experimentos em computador podem imitar os experimentos de campo para incluir os mesmos tratamentos e gerar os resultados adicionais. E podem incluir tratamentos adicionais para melhorar as conclusões e recomendações. Nesse caso, ao invés de 2 tratamentos, eu posso escolher aqui um tratamento 2 seria irrigado, seria irrigação plena, e o tratamento 1 seria sem irrigação. Eu posso irrigar uma irrigação, uma quantidade de água deficitária e ver como é que essa cultura responde e obter mais dados desta pesquisa. Ainda demonstrando como se pode incorporar os modelos de simulação num sistema de experimentação agrícola. Vamos supor aqui um sistema
de produção agrícola sobre um determinado sistema de cultivo. Esse sistema de cultivo, nós vamos fazer um modelo conceitual inicialmente. Esse modelo conceitual é definido como y é igual à função de x. Y pode ser, por exemplo, a produtividade da cultura, ela é função da precipitação. Então, esse é o modelo conceitual em que não se faz uma relação quantitativa ainda. Ele é conceitual, é um modelo qualitativo. Se diz que a produtividade depende da precipitação. Nós não sabemos a magnitude dessa dependência. Para isso, nós vamos fazer um experimento exploratório de campo, né? E vamos conduzir o experimento de campo e obter dados medidos. Esse experimento de campo pode ser conduzido durante várias épocas de semeadura, durante um ano ou durante 1, 2 ou 3 anos. Com esse experimento, nós vamos obter essa relação entre precipitação, nesse ano, 250, produtividade 700 kg por hectare. 400 milímetros, 2.200 kg por hectare. Noutra época, 600 milímetros, 3.500 kg por hectare. Então, o experimento de campo mostra esta dependência. E nós podemos utilizar esses dados para melhorar o nosso modelo conceitual. Então, vamos utilizar esses dados em um gráfico em que no eixo X eu coloco a precipitação e no eixo Y a produtividade. Então, nesse caso, essa equação de regressão linear é o meu modelo, que estabelece a relação entre produtividade é igual a 7,8 vezes a precipitação menos 1.116. Então, esse é um modelo matemático que quantifica essa dependência da produtividade em função da precipitação, através dessa equação matemática. Com esse modelo, eu faço, então, os cálculos, né? Faço a simulação para essas 3 épocas e vou obter valores simulados. Com esses valores simulados, eu vou comparar com os dados medidos em campo do experimento. Vou comparar e vou obter diferenças. Então, são as discrepâncias ou erros do modelo. Esses erros do modelo podem ser devidos às imperfeições, né? Aos erros do modelo. Então, eu preciso melhorar esse modelo. Então, eu posso utilizar esses mais dados, posso conduzir o experimento sobre outras épocas e melhorar esse modelo matemático. Por exemplo, eu posso dizer que esses são valores durante o ciclo. Posso conhecer mais um pouco e posso aprimorar esse modelo, né? Introduzindo novas equações para aprimorar o cálculo e ter uma boa simulação, uma boa estimativa, ou seja, minimizar esses erros. A hora que eu tenho um modelo adequado, eu tenho a melhor estimativa para esse conjunto de dados. Então, eu considero esse modelo aprimorado, então eu posso fazer aplicações. Então, eu posso utilizar esse modelo para estimar a produtividade, né? Não somente esses valores, mas valores nesse intervalo, 350 ou 500, quanto que que seria a produtividade nesses intervalos. Então, posso utilizar o modelo para obter esses dados adicionais e melhorar
o meu sistema de produção. Ou seja, eu obtenho mais dados do que o experimento de campo pode me fornecer. Esse tipo de abordagem de enfoque sistêmico, ele pode ser utilizado para entender o sistema de produção ou para resolver um problema do sistema de produção. Então eu quero saber como que uma determinada cultura, por exemplo, responde à irrigação. Então eu vou fazer uma pesquisa e vou desenvolver um modelo, não tão simples como aquele outro slide, mas eu posso incorporar o solo, o sistema de cultivo com plantio direto, sem plantio direto. Quero ver como que o sistema de cultivo, nesse caso, plantio direto, junto com adubação nitrogenada e irrigação, afetam a produtividade de determinada cultura. Então, vou desenvolver esse modelo do sistema solo-planta-atmosfera para entender como que esses fatores afetam este sistema. Então, esse modelo considera os vários fatores do sistema de produção. Rodo esse modelo, faço uma estimativa, testo a estimativa com dados de campo e vejo que tem aquelas discrepâncias, aquele erro, e eu preciso melhorar o sistema. O experimento de campo vai me dar mais daquelas equações de regressão ou outras equações, né? Lineares ou quadráticas ou logarítmicas, mas que me dão condições de entender melhor como são essas relações. Eu vou incorporar isso no modelo e vou fazer mais pesquisa, porque eu vejo que está faltando determinadas pesquisas. Eu não coloquei, por exemplo, estou trabalhando com soja, a fixação simbiótica. Então, vou fazer pesquisa num outro fator e vou trabalhar para aprimorar o meu modelo que descreve o sistema de produção. A hora que eu tiver um modelo que descreve adequadamente esse sistema de produção, que tem irrigação, plantio direto e aplicação de fertilizantes, que considera também a fixação simbiótica de nitrogênio, quando eu cultivo leguminosas. Então, esse modelo é considerado adequado, ele testa esse modelo com dados experimentais, ele está adequado, então posso aplicar esse modelo para fazer análise do sistema de produção. Então eu posso fazer o monitoramento de uma determinada cultura. Então tem uma cultura em campo, ela está sendo irrigada, eu vou rodar esse modelo para predizer, para estimar quanto e quando irrigar. E esse modelo, dessa forma, é um modelo de suporte à tomada de decisão. Estou resolvendo um problema de manejo de cultura. Então, eu desenvolvo o modelo, testo o modelo e depois aplico esse modelo em uma condição real. Então, é uma utilização do conhecimento adquirido na pesquisa de campo associada com o modelo e que é muito mais barato do que o sistema tradicional, e eu tiro informações e uma ferramenta, que é o modelo de simulação, para aplicar num problema um problema real de campo. Então, a hora que eu utilizo, vou continuamente aplicando esse modelo, pode ser que essas aplicações me indiquem
que tem necessidade de aprimorar esse modelo. Volto nesse ciclo e se faz novos melhoramentos do modelo. Agora vamos ver a terminologia utilizada nessa ciência que é modelos matemáticos de simulação. Então, a terminologia, primeiro vamos definir o que é um modelo. Um modelo representa um sistema. E o que é um sistema? Sistema é um conjunto de componentes e suas relações que são agrupadas com o propósito de entender o mundo real. Então, tem um modelo que tem vários componentes. Eu preciso selecionar os componentes principais desse modelo. Então, a seleção desses componentes depende da natureza do estudo. E sempre se faz uma representação simplificada dessa realidade. Ou seja, se eu tenho um modelo hidrológico, um modelo de irrigação, os componentes principais desse modelo vai ser o solo, a planta e a atmosfera. Eu tenho que ter uma boa descrição desses três componentes, e conhecer a dinâmica desses processos. Então, note-se que eu posso desconsiderar o relevo desse solo. Eu posso desconsiderar vários outros fatores, mas concentrar nos fatores que são os mais importantes. Então, sempre um modelo ele é uma representação simplificada da realidade, porque não é possível considerar, por exemplo, a distribuição dos poros no solo. Eu posso caracterizar a porosidade desse solo. A gente vai ver que a gente utiliza modelos com dados médios e muitas vezes a gente não considera a variabilidade espacial do solo. Alguns modelos fazem, mas a maioria dos modelos não. Então, o modelo é uma simplificação do sistema. E o modelo tem um contorno. Então, o sistema é uma abstração em que os componentes são influenciados pelo ambiente, mas o ambiente não é influenciado pelos componentes. Por exemplo, a radiação e a temperatura influenciam a cultura. A cultura não influencia a radiação e nem a temperatura. Na realidade, sim, mas a hora que eu faço um modelo, eu entro com os dados de radiação e temperatura. Se eu tiver solo nu ou com uma cultura, esses fatores não vão aumentar a temperatura, embora na realidade aumenta a temperatura do solo nu em relação à cultura. Um solo vegetado, a temperatura é menor do que com solo nu. E essa relação também de reflexão, dependendo da cobertura vegetal, é modificada. Esses são os modelos que a gente usa em agricultura. Com exceção disso, são os modelos de mudanças globais. Esses modelos de mudanças globais, a vegetação, por exemplo, a vegetação da Amazônia, ela influencia o ambiente e o ambiente influencia a vegetação. São modelos de mudanças globais. Então, nos modelos de agricultura, esses dados de radiação, de clima, por exemplo, chuva, são dados de entrada. A cultura não afeta esses dados de entrada. Então, a cultura está num sistema aberto, em que tem os contornos.
em geral, um sistema agrícola, ele tem um contorno na parte superior, é a atmosfera, tem o solo, e abaixo do solo pode ser o lençol freático, por exemplo. Então, esses são os contornos do sistema. Nós podemos falar em níveis de sistemas agrícolas. Níveis de sistemas agrícolas é um conjunto de componentes e suas relações que são agrupadas com o propósito de entender o mundo real. Então, o que seria isso, né? Os níveis hierárquicos dos sistemas agrícolas. Eu posso trabalhar em diferentes níveis, em diferentes escalas. Então, eu posso trabalhar em microestruturas. Eu posso fazer um modelo de folhas, por exemplo. Folhas, ramos, etc. Né? O nível anterior, né, mais detalhado, são os estômatos. Eu vou trabalhar com folha, eu tenho que conhecer estômatos. Posso trabalhar em nível de estômatos, eu tenho que conhecer genes. Né? Então, se eu estou nesse nível de estômato, eu preciso conhecer o nível mais detalhado de microestrutura genética. Se eu trabalho em estruturas de folha, eu preciso saber como são as microestruturas, os estômatos. Se eu estou trabalhando com plantas, eu tenho que conhecer como são as folhas, os ramos, etc. E quando eu estiver trabalhando com culturas, eu vou trabalhar com população de plantas. Eu tenho que conhecer esse nível anterior. E se eu trabalho com diferentes culturas, eu posso modelar propriedades, como que é o desempenho de uma determinada propriedade agrícola em função de diferentes culturas. Ou seja, qual que é por exemplo, a previsão de safra para uma determinada propriedade vai ser a soma da produção das culturas individuais. Posso fazer essa previsão de safra a nível regional, conhecendo a produtividade de propriedades, de bacias hidrográficas, por exemplo. E posso trabalhar em escalas globais em função do que eu conheço de regiões. Então, sempre, para eu conhecer um nível maior, eu preciso saber com detalhe o nível menor. Então, são chamados níveis hierárquicos dos sistemas agrícolas. Outra definição é do que é um modelo. Né? Um modelo matemático. Né? Então, o modelo matemático é a representação matemática do sistema. Então, vou fazer a representação de uma bacia hidrográfica. Eu tenho que quantificar os componentes do sistema. Numa bacia hidrográfica, eu tenho a área, eu tenho o efeito da precipitação, tenho o efeito da cobertura desse terreno. Eu tenho a bacia hidrográfica com solo nu, com floresta, com culturas anuais, e dependendo da forma dessa bacia e da precipitação que ocorre e da cobertura dessa bacia, vai gerar maior ou menor quantidade de escorrimento superficial. Então, posso fazer um modelo matemático que vai estimar esse escorrimento superficial em função escorrimento superficial da bacia é função da cobertura vegetal, da intensidade de precipitação e da área e a forma da bacia. Básica aqui, área da bacia. Então, essa é uma descrição do modelo hidrológico. Então, essa equação descreve o modelo. E a simulação, né, inclui os processos para
operacionalizar o modelo, ou seja, resolver essa equação e operar o modelo para imitar o sistema agrícola, o sistema hidrológico nesse caso. Então, para fazer essa simulação, eu tenho que conhecer como é a cobertura dessa área, dar valores para esse tipo de solo. Por exemplo, se essa área aqui for asfalto, esse coeficiente de cobertura é praticamente 100. Então, essa precipitação que cai, ela vai escorrer. Essa precipitação que cai nessa área, né, vai gerar um fluxo. Então, se é impermeável, esse valor aqui é 100. Se for muito permeável, pode ser, por exemplo, 20%, só 20% que escorre. Então, tem que ter esses dados de entrada da cobertura, qual que é a precipitação crítica e a forma dessa bacia. Então, com esses dados, eu posso fazer a simulação e estimar o escorrimento superficial para cada evento de precipitação. Então, com isso, esse modelo, ele imita o sistema, ele estima como o sistema funciona. Está falando da terminologia, as variáveis de estado. No caso do modelo hidrológico, a vazão é uma variável de estado. É uma medida que varia com o tempo. Essa variável de estado, ou variável resposta, que é a vazão, ela varia em função das variáveis ambientais. No caso, seria a precipitação. Então, a precipitação é um input, é uma entrada do modelo que não é afetado pela dinâmica do sistema. A precipitação numa bacia hidrográfica, ela não depende do sistema da bacia. Então, ela é utilizada de dados meteorológicos, entra no modelo e vai calcular essa variável de estado, que é a variável resposta. Vamos falar agora da classificação de modelos. Tem modelos físicos e modelos abstratos. Então, os modelos físicos podem ser icônicos, análogos, e os abstratos são conceitual, empírico ou mecanicista. Vamos ver cada um desses tipos de modelos. Então, isso é importante, saber essa classificação, essa nomenclatura, e depois vocês vão escrever um artigo, ou mesmo ler um artigo científico, tem esses termos que classificam os modelos. Se o modelo é físico, se o modelo é abstrato, se o modelo é empírico, mecanicista ou conceitual. A classificação de modelos físicos. Os modelos físicos, ele tem uma representação física do mundo real. Ele pode ser icônico quando o modelo é do mesmo material do que o mundo real. Eu tenho um modelo que usa água, né? E ele representa um modelo hidrológico. Por exemplo, o lisímetro. O lisímetro para quem não conhece, é uma balança, é um bloco de solo dentro de uma caixa sobre balanças. Então, essas balanças vão quantificar o peso de água e de solo que está nesse reservatório. Quando chove, essa balança registra o aumento da massa. E quando a cultura perde água, o solo perde água, diminui essa massa. Então, esses sistemas são um sistema físico em que se está medindo o fluxo de água no
lisímetro. Então, a perda de água é dada pela evapotranspiração ou pela drenagem abaixo da zona radicular. E o ganho de água ocorre quando chove ou quando se irriga. Então, esse lisímetro é do mesmo material que o mundo real. Esse lisímetro, ele simula, ele imita uma lavoura uma lavoura que perde água ou que ganha água através da precipitação e perde água através da evapotranspiração. Além dos lisímetros, quem trabalha com conservação de solo tem os simuladores de chuva, que são aqueles chuveiros, né, que simulam erosão. Então, simulam uma precipitação numa rampa, num talhão, para estimar a erosão em determinado solo. As parcelas experimentais que a gente monta no campo, a gente monta uma parcela de 4x5, com uma cultura irrigada ou com a cultura com fertilizante, né? É uma imitação, é um modelo físico de uma lavoura. Essa parcela de 4x5 pode representar uma lavoura de 10, 15 ou 20 hectares. E esses modelos físicos, ele tem informações de processos importantes, que são as funções de resposta. Quanto que a cultura perde de água em função do clima. Então, são modelos ótimos, né? O próprio resultado da medição a gente pode aferir o que está acontecendo na natureza, no sistema real. O problema desses modelos é que eles são caros, geralmente são caros, a condição do experimento, do simulador de chuva ou de lisímetro, e ele tem uma distorção devido à escala. Os lisímetros, as parcelas, né, eles são áreas pequenas e podem dar um desvio, né, devido a querer representar uma área maior. E a outra coisa é a especificidade de tempo e local. Esse lisímetro pode estar instalado aqui no nosso campo experimental e as medições dele valem para essa época de medida e para esse clima local. Não tem aquela facilidade dos modelos de simulação de poder estimar a produtividade em outras épocas. Outros tipos de modelos físicos são os modelos análogos, com a diferença que o material é diferente, ou seja, a quantidade de medidas é semelhante ao mundo real, não é igual ao anterior como lisímetro, que é água a água. Aqui seria, eu vou medir o fluxo de água no mundo real, eu posso fazer um modelo físico, um fluxo elétrico. Então, o fluxo de água que é igual à diferença de potencial vezes a condutividade. O fluxo elétrico corrente é igual à diferença de potencial vezes a resistência. E posso usar uma deflexão de membrana para ver a forma de lençol freático. Então, essas equações. A corrente, né, é igual a 1 dividido pela resistência vezes a diferença de potencial. Tudo isso aqui é equivalente o fluxo é igual à condutividade hidráulica vezes a diferença de potencial. Passando agora aos modelos
abstratos. São os que mais a gente usa. Os modelos abstratos, podemos chamar os modelos de simbólicos. Simbólicos são os modelos matemáticos, que a gente usa simbologia matemática. Então, esses modelos abstratos, eles são construídos de equações derivadas do conhecimento científico. Essas equações são arranjadas em uma sequência lógica para expressar as taxas de mudança do sistema. Então, tem um solo vegetado, eu tenho equações que vão calcular a evapotranspiração de uma área vegetada e, consequentemente, vai calcular o quanto de água que se moveu do solo para a atmosfera através da evapotranspiração. E são essas equações arranjadas e colocadas nessa sequência lógica que define esse modelo de simulação. Dos modelos abstratos, podemos classificá-los como empíricos. Esses modelos empíricos, eles são simples relações quantitativas. Por exemplo, o escorrimento superficial é uma relação quantitativa em função da precipitação e depende da área e da cobertura do terreno. Esse aqui é a infiltração de água no solo, aqui é tempo, esse valor T, e aqui é infiltração. A infiltração com o solo seco é maior, ele vai decrescendo, a infiltração vai decrescendo com o tempo. Ou a produtividade aumenta com o aumento da precipitação. Então aqui podemos definir essas equações, são modelos chamados de modelos funcionais e geralmente são derivados de regressão. Essa aqui é uma regressão logarítmica, essa aqui pode ser uma exponencial também, não, essa é uma exponencial, essa também uma relação potencial. Então são geralmente derivadas de regressões. Tem constantes ou parâmetros, esses constantes, cobertura, né, esse K, não tem significados físicos ou biológicos, eles são obtidos pela regressão. Essas equações aqui, esses modelos, são muito fáceis de utilizar, são simples e têm poucos parâmetros, mas são de difícil generalização, porque eles são específicos para cada local e tempo. Por exemplo, essa curva de infiltração aqui é feita com cilindros de infiltração e define a infiltração de água no solo só para aquele solo que foi analisado. A mesma coisa essa relação de precipitação com a produção. Provavelmente essa relação aqui vale para um local só e para o período em que foi coletada essa precipitação. Então tem dificuldade de extrapolação para as outras condições de espaço e tempo. Então, esses são os modelos abstratos, né? São modelos empíricos. Então, modelos abstratos que são matemáticos, né? Que são empíricos. Tem uma classe de modelos que são mecanicistas. São os modelos mais elaborados. São modelos orientados a processo, considerando os princípios físicos e biológicos. Os parâmetros têm significado físico ou biológico, portanto, pode ser medido. O maior número de parâmetros e obtenção mais difícil e que restringe a aplicação desses modelos no mundo real. Então, essa aqui é uma equação matemática do fluxo de água no solo. Então, a derivada parcial, né, do fluxo de água, imagina um fluxo de água, a chuva, choveu, vai infiltrar água no solo. Então, quanto que infiltra em determinado tempo?
A quantidade que infiltra em determinado tempo depende do fluxo de água, essa é a condutividade hidráulica, vezes a diferença de potencial, que está relacionado com a umidade em cada camada, para cada profundidade de solo. Então, essa aqui é uma equação que não tem uma solução matemática. Tem solução matemática para poucas condições particulares, mas a gente conhece essa relação, a gente pode medir o potencial de água no solo, podemos medir, aliás, aqui o potencial de água no solo, podemos medir a condutividade hidráulica, podemos medir a geometria desse perfil, porém, há uma grande dificuldade de medir esse fluxo de água no solo. Então, esses modelos, eles são difíceis de aplicação, tem vários parâmetros, né, vários coeficientes, a condutividade hidráulica, o potencial de água no solo, são variáveis difíceis de medir. Outra classificação são os modelos conceituais. Quando a gente não tem conhecimento do processo, aí essa falta de conhecimento dificulta a representação matemática. São também modelos que não podem ser solucionados. São modelos pré-resolução de problema. Então, é a coisa que se faz inicialmente e depois podemos caminhar para o modelo empírico e evoluir nesse modelo para o modelo mecanicista ou misto. Então, esse é o tipo de modelo empírico mecanicista. É muito utilizado devido à complexidade de modelos mecanicistas. Eles são raros na natureza. Então, não existe modelo puramente mecanicista para representar o sistema solo, planta, atmosfera ou grande parte dos sistemas reais. Então, como não se conhece os vários processos, na concepção, na maioria dos modelos, se adotam relações empíricas denominadas empirismo racional. Então, a gente utiliza algumas simplificações e utiliza algumas simplificações dos processos que não se conhecem e as equações bem desenvolvidas nos processos conhecidos. Então, o que a gente usa na prática é um modelo empírico mecanicista ou determinados modelos empíricos. No nosso curso e na maioria dos modelos a ser utilizados, a gente usa modelos matemáticos de simulação em computador, ou modelos matemáticos de computacionais, né, de simulação. Então, esses são os modelos de interesse do nosso curso. Tem outras classificações dos modelos. Nós podemos classificar os modelos de acordo com o objeto em que o modelo estima. Então, está relacionado qual a parte do sistema que será modelado. Considera a hierarquia dessas partes ou níveis. Por exemplo, eu vou ter um modelo de escala global. Então, esse modelo, o objeto dele é o globo. Então, eu vou ter um modelo regional. Eu vou ter um modelo de microbacia. O modelo de microbacia eu posso ter um modelo de campo, o talhão, modelo de parcela, ou um modelo de uma microdepressão, um modelo de célula. Então, posso ter um modelo celular, que nesse modelo celular se estima
a fotossíntese, se estima a respiração. Então esse é o tipo de modelo. Geralmente a gente utiliza, no nosso caso aqui, vai ser modelo de crescimento de cultura, modelos de culturas. A gente pode calcular modelos relacionados ao processo, modelo de evapotranspiração. Então é esse caso aqui que os modelos de processos, né? Podemos falar de processos individuais, são as relações matemáticas que governam os processos em níveis mais detalhados. Então tem o dado de entrada, aqui eu tenho um modelo, eu tenho a saída. Se for um modelo de evapotranspiração, ETC, aqui os dados de entrada vão ser os dados meteorológicos. Evapotranspiração é a saída do modelo. Aqui tem as equações do cálculo de evapotranspiração. E os dados de entrada é umidade relativa, vento, radiação, temperatura. E entra nesse processo aí e calcula a evapotranspiração. Pode ser um modelo de erosão, que vai depender da precipitação, da cobertura do solo, a mesma coisa, um modelo de runoff, escorrimento superficial, e um modelo de produtividade, um modelo de crescimento de culturas que calcula o crescimento da cultura e a produtividade. E os dados de entrada vão ser os dados climáticos, de solo e da cultura. Os modelos simples podem ser compostos, agrupados e fazer modelos mais complexos, chamados modelos compostos. Eles integram os processos individuais do nível anterior para simular o processo integrado. Então, tem os dados de entrada, aqui tem os operadores do processo composto, então, o operador do processo A, B e C, e ele vai fazer todos esses cálculos e vai fazer a saída do modelo, né? Cada processo desse, do operador A, ele vai gerar um dado, que ele pode, por exemplo, alimentar o processo B e esse processo B calcular o processo C. Podemos entrar com dados climáticos aqui, calcular a evapotranspiração. A evapotranspiração vai afetar a fotossíntese, calcula a fotossíntese e calcula a produtividade. Pode calcular todos esses processos aqui, geralmente a evapotranspiração, escorrimento superficial e a produtividade é mais complexa. Então, os modelos, em geral, são compostos, eles têm vários níveis de complexidade de processos que são calculados, né? Por exemplo, o modelo de crescimento de culturas, ele calcula o crescimento da folha, a absorção de água no solo, a evapotranspiração, a absorção de nutrientes, são todos processos, né, agrupados num operador composto. Então, o crescimento da folha está ligado com a evapotranspiração, está ligado com a captura de radiação solar e vai tudo isso resultar na produtividade da cultura. Então, em geral, os modelos mais complexos são modelos compostos. Existem modelos que têm uma relação com o tempo, né? Nós podemos utilizar modelos que são chamados estáticos. O tempo não é variável dependente. E isso aí é pouco comum, porque a maioria dos modelos
variam com o tempo. A precipitação varia com o tempo, a radiação solar varia com o tempo, o crescimento da cultura varia com o tempo. Então, tem alguns modelos que esse tempo é independente, são modelos estáticos, em comparação com os outros modelos que são dinâmicos. Esse é o caso do modelo de lençol freático que a gente usa em drenagem. O lençol freático fica sempre estático e a quantidade de chuva que cai aqui, ela entra nesse perfil de solo e sai no dreno. O que varia é a precipitação que entra, a quantidade de precipitação, ela afeta a drenagem. Quanto mais chove, toda a água que chove, ela sai nesse dreno e é dada por esse modelo. Então aqui a variação da altura, o H é essa altura do lençol freático, com essa distância aqui, ela não varia, é zero, porque o lençol freático fica estável, então chama fluxo permanente, é uma classificação. Então a gente usa modelos dinâmicos de simulação, né? Então são esses modelos dinâmicos de simulação. Essa aqui é a equação da condutividade, o fluxo com o tempo. O tempo sempre é uma variável, né? Então o tempo é uma variável dependente, requer equações diferenciais com o tempo para fornecer um resultado com a variação temporal. Esses modelos podem ser determinísticos, né? Quem trabalha com SIG, o Sistema de Informação Geográfica, com espacialização de variáveis, sabe o que é determinístico e o que é estocástico. Então, no modelo determinístico, os parâmetros e variáveis são considerados como tendo valores fixos, sem variação. Então, vou fazer uma simulação, né, de uma bacia hidrográfica. Se eu tenho uma estação meteorológica, eu vou pegar os dados daquela estação meteorológica. A precipitação vai ser única nessa estação meteorológica. A evapotranspiração, né, a temperatura, vai ter um valor único, que na verdade isso não ocorre. O comportamento dessas variáveis, né, são estocásticos. Então, o comportamento desses parâmetros ou variáveis de estados, eles são representados numa distribuição de probabilidade. Se você medir água no solo, a chuva, medir fertilidade do solo, né, em função do espaço, você vai ter uma média aqui, mas vão ter esses valores extremos. Então, esses valores podem ser representados em forma de probabilidade, né? Essa é a frequência ou probabilidade, essa aqui é a frequência ou probabilidade acumulada. Tem modelos que usam esses valores estocásticos. A maioria dos modelos que a gente usa são modelos determinísticos, em que esses dados de entrada não variam e, consequentemente, os dados de saída são únicos, né? Ele não varia com o espaço. Então, entra um dado de entrada, ou um grupo de dados de entrada, né? Mais um para cada variável, tipo de variável, e a saída é única, né? Então, na maioria dos eventos, apresenta a natureza estocástica, a chuva, a temperatura, e a maioria dos parâmetros também são estocásticos. A condutividade, os parâmetros do solo, a condutividade, a umidade do solo, o potencial de água no solo, né? Então, por simplicidade, a gente usa modelos determinísticos. E na natureza, modelos dependem também da natureza da função que governa o processo. Então, depende da função da equação matemática. Então, posso ter fenômenos, né, ou processos que são
lineares, outros são não lineares. Então, se é o caso aqui do modelo linear, se y1 é resultado do cálculo de x1 e y2, outra classificação do modelo é se ele é agregado ou distribuído. Então, o modelo agregado é aquele modelo que não considera a variabilidade espacial dos dados de entrada, de saída ou das variáveis. Por exemplo, se eu tenho uma bacia hidrográfica, eu vou fazer o considerado modelo, ele vai considerar toda a área da bacia como sendo única. O dado de entrada, ele representa a bacia inteira. E o dado de saída, ele vai ser agregado, né, para as condições, ele vai representar a totalidade da bacia. O modelo distribuído, ele considera essa variação espacial. Ele considera, por exemplo, que a bacia tem uma declividade maior no início, considera a variação de solos, considera a variação de precipitação e então para cada condição dessa, né, considera a cobertura do solo, e cada condição do terreno pode ser caracterizado no modelo de forma a considerar cada parte da bacia. E os resultados são calculados para cada parte da bacia e eles, por exemplo, o escorrimento superficial do primeiro talhão, ele é entrada para o segundo talhão e assim sucessivamente. Então, esses modelos distribuídos geralmente são modelos utilizados em modelos de erosão, né, de escorrimento superficial. E os modelos agregados são modelos mais simples. Outra natureza, E para finalizar, eu vou falar do tipo de solução do modelo. Tem modelos que têm solução analítica. Esses modelos têm solução analítica quando as equações permitem uma solução. Por exemplo, eu tenho uma equação y igual a ax mais b. Se eu tiver valor de a e b, entrar com o valor de x, eu acho y. Então, é fácil a solução de uma equação linear. Equações diferenciais, muitas vezes não têm solução, tem soluções para condições muito particulares. Então, para solucionar essas equações, se utilizam de métodos numéricos. Esses métodos numéricos são processados em computadores, né, que fazem a solução desses modelos. Então, podemos ter modelos que têm solução analítica ou modelos que têm solução numérica. Então, esse é o fim da aula.